Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí no nosso quarto vídeo e finalizo aqui sobre o atributo espiritualidade de Deus, tá bom? Só para nós não estendermos demais. Lógico que a gente está longe de esgotar o tema, lógico que está longe da gente conhecer tudo esse Deus que é Espírito. Então, a intenção nossa é só criar um fundamento maior dentro de nós para nos rendermos ao Senhor. Se esse tema lhe interessar muito, se aprofunde nisso, querido. Tá bom? Porque conhecer o Senhor é o que vale a pena, né? Não existe um conhecimento limitado do Senhor. Não existe assim, eu já conheço ao Senhor. Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Apocalipse, acho que é 4 ou 5, quando o Senhor Jesus ele pega o livro da vida, se eu não me engano é nesse cenário ali, nessa revelação. A Bíblia fala que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles começam a cantar um cântico novo. Ou seja, eles veem uma nova novidade em Deus. Algo que eles não cantavam ainda, mas agora com uma nova revelação de quem é Deus. Eles têm uma expressão. Então eles se expressam baseado na revelação que eles têm de quem é Deus. Então, querido, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha só o que diz Neemias, capítulo 9, o versículo 5, da metade para baixo, e o versículo 6. Vamos, levantem-se, louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Olha só o que ele está falando, primeira coisa aqui. Tenha uma atitude para com Deus, levante-se. Não viva aí dessa forma, mas é a minha maneira de me adorar, é uma maneira de eu me render. Não, querido, a adoração, ela exige uma manifestação corpórea. Rodrigo, que heresia. Querido, qual foi a proposta do diabo para Jesus? Tá vendo esses reinos? Tá vendo tudo aqui eu te dou, se prostrado me adorares. Ou seja, querido, a adoração, ela leva a um lugar de uma resposta do meu físico. Nós não vemos uma passagem na Bíblia do Deus se revelando e alguém ficando apático à sua presença. Nós não vemos ninguém quieto ali falando assim, essa é a minha forma. Não, a gente vê que profetas caíram com o rosto em chão, colocaram o rosto entre os joelhos, se dobraram diante do Senhor, ficaram maravilhados, extasiados, congelados, foram arrebatados, mas uma expressão corpórea teve. Então o que ele está falando aqui? Vamos lá, levante-se, louve ao Senhor, o seu Deus que vive para todo sempre. Ele não é um Deus morto, querido, ele não é um Deus limitado, ele vive, ele está vivo. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Meu Deus, querido, sabe o que isso quer dizer? Que eu posso adorá-lo. E aí os anjos vêm adorar comigo, os arcanjos adorar, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda a terra, todo o céu, todo o inferno, tudo. Podemos nos render a uma só voz em adoração. Ainda não será digno de manifestar a grandeza da sua adoração. Não será digno de manifestar a grandeza de quem Deus é, do quanto Ele merece receber a nossa adoração. Porque está acima de toda expressão de louvor. Por mais que a gente tente render a Ele toda adoração, Ele está acima de tudo isso, querido. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, o mais alto dos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e o exército dos céus te adoram. Oh, querido, então eu quero finalizar um pouquinho sobre a espiritualidade de Deus, desse Deus que nada que a gente faça, ou tudo que a gente faça, não conseguirá expressá-lo. A gente não consegue adorar de uma forma
que Ele é digno. A gente não consegue se render de uma forma que Ele é digno em sua totalidade. Porque, querido, a nossa adoração é uma resposta à sua manifestação. Então, conforme mais eu conheço o Senhor, mais eu ando rendido ao Senhor. Conforme eu tenho uma nova revelação dele, eu me rendo mais ao Senhor. Então, querido, quando eu conheço e eu prossigo conhecer o Senhor, eu sempre vou oferecer a Deus uma rendição nova, uma adoração nova. Oh, querido, Deus é grandioso demais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Que você seja impactado pelo Senhor essa semana. Que você se entregue a Ele com essa vida de rendição e verdade. Que você possa, conforme eu disse lá no primeiro vídeo, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Que não haja limitações para nós, querido. Que não haja limitação para a nossa adoração, para a nossa rendição ao Senhor. Porque Ele é digno. Ele é digno. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.